Muito bem, pessoal, boa tarde. Bem-vindo à aula 11 de Análise de Conjuntura Econômica, Unifesp, curso de graduação em Economia. E hoje eu introduzo para vocês aí o exercício 5º, o último exercício a ser entregue aí sobre o 5º exercício no geral e o terceiro sobre cenários futuros, tá? Passei para vocês ontem esse PDF que vocês veem aí, que é um PDF de uma página. Na verdade, a ideia é descer mais um nível ainda na hierarquia aí da elaboração dos cenários e partir para a elaboração de um cenário específico agora, mais típico do que vocês enfrentam ou acabam tendo que se lidar nas empresas que vocês trabalham, né? Que é a ideia de tentar fazer um cenário para um cenário futuro de longo prazo para o caminho no qual a sua empresa iria se deparar, né? Um caminho de longo prazo. Que até agora a gente fez um cenário global e um cenário nacional que são interessantes, jogam obviamente uma luz, né, sobre dois níveis hierárquicos ou duas dimensões importantes também, que obviamente afetam a empresa. Mas aqui a ideia é ir um nível mais para baixo ainda, e aí sim pensar agora nas questões mais específicas da empresa que você trabalha, tá? Então, nesse sentido, a gente coloca aí o chapéu de um gestor da empresa, um presidente, um vice-presidente, um diretor de, sei lá, de relações institucionais, ou um diretor de relações internacionais, ou algo que o valha, né, de relações institucionais da empresa com o resto do mundo, tendo que pensar nas, enfim, nas interações da empresa com o resto, né, com o país, com o internacional e com outras empresas até dentro do setor. Então, aí a ideia é pensar num cenário da empresa dentro de um estado em 2035. Então, o tema focal agora virou quais serão os caminhos da sua empresa no seu estado em 2035. Na verdade, eu poderia não ter colocado estado ou não ter colocado empresa, tá? Colocado só um. Eu acabei juntando duas coisas. É quase como se eu tivesse juntado mais dois níveis, um nível de empresa regional e um nível de empresa, tudo junto, né? Colocado dois níveis, ao invés de um terceiro nível. Por quê? Porque a gente está pensando numa região e numa empresa. E tipicamente essas empresas elas atingem mais de um estado, né? Mas a ideia é pensar que num impacto próximo, ou onde a empresa atua bastante, ou então onde é o principal escritório, né, o escritório principal da empresa. Então, por exemplo, a Petrobras, ela atua, obviamente, no país como inteiro, atua até fora do Brasil, mas sendo sua sede no Rio de Janeiro e sendo uma boa parte das suas operações de extração de petróleo no estado do Rio de Janeiro, né, eu coloquei aqui Petrobras Rio de Janeiro. Mesma coisa a Gerdau, a sede dela é no Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, e tudo bem. Mas ela, obviamente, atua no país como inteiro, como um todo, e os seus principais mercados, inclusive, são na região sudeste ao invés da região sul, né? Tendo também produção considerável no exterior, uma vez que ela comprou ativos de outras empresas, né, no exterior. Então, essas duas empresas são transnacionais. Aliás, as três, a Vale também, né? Agora, o interessante aqui, embora a sede da Vale seja no Rio, ela tem uma atuação importante de produção em dois estados, né, onde se concentra a produção, no estado de Minas Gerais e no estado do Pará. A produção de Minas Gerais da Vale é mais antiga em Minas, né, da Vale é mais antiga em Minas do que do Pará, que
começa mais no final dos anos 70, começo dos 80. Porém, eu poderia, porém a produção do estado do Pará suplantou em muito a produção da Vale em Minas Gerais. Então eu podia ter colocado aqui Vale Pará, né? Pensando aí como eu fiz aquele exercício da Vale no Pará e mandei para vocês, fazia parte de um dos PowerPoints nosso, né? Mas por que eu coloquei Minas Gerais? Coloquei de propósito. Porque a ideia é que eu coloquei o tema focal e eu liguei os três temas, economia, saúde e meio ambiente, com uma empresa, tá certo? Embora possa parecer estranho, saúde, Gerdau, na verdade, é vocês pensarem na empresa, no Estado, mas dentro daqueles grupos que utilizaram a dimensão saúde no Brasil e no internacional, agora eles continuam com o Gerdau Rio Grande do Sul. Os grupos que utilizaram economia na dimensão nacional e internacional continuam essa análise, só que agora com Petrobras e Rio. E os grupos do meio ambiente continuam com Vale Minas Gerais. E é aqui que eu pus de propósito Vale Minas e não Vale Pará, porque a Vale teve 2 desastres ambientais muito grandes recentemente. Então, tem a questão ambiente, está muito, muito premente no trabalho da Vale desde. Sempre teve, né? Mas depois do primeiro desastre ambiental na região de Mariana e depois o segundo, né? Naquela outra cidade menor, esqueci o nome agora, mas enfim, os dois desastres ambientais foram muito grandes, né? Enfim, é isso. O tema focal agora vão ser esses, tá? Então, o grupo que fez economia segue com Petrobras e Rio de Janeiro no terceiro nível. Quem fez saúde, Gerdau, Rio Grande do Sul. E quem fez meio ambiente, Vale, Minas Gerais. Tá certo? Cabe aqui, eu já vou mostrar um exemplo daqui a pouco, cabe aqui fazer uma contextualização com algumas coisas que vocês julgarem importante sobre a atuação da empresa, né, no país ou no estado no qual vocês estão avaliando, tá certo? Mas não se esqueçam de que quando, além dessa introdução sobre a empresa, de que eu estou pensando na Petrobras mais no Rio de Janeiro. Ah, mas ela tem atuação em São Paulo, claro, tem 2 refinarias aqui. 2, é isso? Não, não, pelo menos 3. Tem Cubatão, Vale do Paraíba, lá perto de São José dos Campos, e em Paulínia. Mas a atuação principal dela no âmbito da produção, né, da extração de petróleo é no estado do Rio de Janeiro. Embora a gente tenha agora a base do pré-sal na bacia de Santos, ainda assim os principais poços de extração da Petrobras do pré-sal são no alto mar, saem e vão parar via navios, né? Vão parar no Rio de Janeiro, não é em Santos. Então, por isso que eu coloquei Petrobras Rio, tá? Então é isso, tá? Lembrando que quem fez economia, saúde e meio ambiente teria que fazer sobre uma dessas 3 empresas, respectivamente. A outra parte também já é conhecida de vocês, parte 1, parte 2, né? Os 8 tópicos que envolvem análise de cenários futuros. E um importante aqui, finalmente, é que uma análise regional e empresarial tem um impacto, recebe ou sofre o impacto do que acontece na dimensão nacional. Como nós já fizemos um cenário para o país, cenário nacional, aliás, fizemos um cenário internacional também, novamente aqui eu peço para vocês irem revisitar o exercício 4, né? Assim como vocês, na elaboração do exercício 4, revisitaram o 3, para fazer um cenário de referência da economia global, aqui eu peço para vocês fazerem também, escolherem um cenário de referência da economia nacional que seja, dentro de um daqueles 4, o mais provável, o que vocês acham que é o mais provável, podem justificar, explicar por quê, mas escolham um cenário de referência da economia nacional para ser a base e o início, o pontapé inicial da análise regional empresarial, tá certo? Então, é isso, né? Esse slide autoexplicativo, só precisava, né, colocar esses detalhes a mais aí
para vocês, né, pensarem como elaborar. A essa altura, vocês já devem ter terminado, ou praticamente terminado, o exercício 4 e enviar, né? Estou esperando aí para quem, os grupos que ainda não enviaram, enviar para poder, enfim, dar nota e poder avançar. Então, esse aqui é o nosso último exercício, tá? O exercício 5 é o último exercício que vale nota aí. Talvez possa até fazer alguma coisa no exercício 6, mas acho que em termos de cenários, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, esse aqui seria o último mesmo. Muito bem. Assim sendo, eu passo aí uma apresentação de um exemplo. Novamente, não é um exemplo igual ao nosso, igualzinho ao que a gente está fazendo, mas guarda alguma semelhança, então pode servir aí de guia ou referência para vocês trabalharem no grupo, no problema que cada grupo aí vai ter que fazer, né? Novamente, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, uma colocação, interrompa aí a qualquer momento, tá? Então, esse aqui é um grupo que fez no passado. Então, estudando a questão quais serão os caminhos da Vale em 2030, para eles lá. Esse grupo em particular pegou Vale em Minas Gerais, e era 2030, não 2035, mas enfim. Também tinha aqueles temas, né, específicos, que nem hoje nós temos economia, saúde e meio ambiente. Eles tinham lá os temas deles lá. Então, tem um tema focal dado, e lembrando que, como nós já fizemos dois exercícios, tanto de cenário global quanto de cenário nacional, vocês deveriam escolher aí um cenário de referência, tanto do internacional, né, global, quanto do nacional, para servir de pontapé inicial ou entrada, ou de referência para análise regional empresarial. Tá? Então, no caso, eles colocaram o grupo aí um cenário internacional e um cenário nacional. Tá? Aqui eles citam o nome do cenário de referência internacional que eles escolheram, com as duas variáveis, né? As duas variáveis, os dois limites, né? Então, a variável ordem política era radical, não a outra, mas ordem política radical e não moderada. No internacional, e o avanço tecnológico exponencial. Vocês vão de lembrar que foi o mesmo exemplo que nós demos na semana passada, né? Então, aí, parece aqui, repito para vocês, o cenário internacional que eles escolheram. E eles escolheram também um cenário nacional, também tem um nome específico, e as suas duas variáveis, que obviamente não são as mesmas que o internacional, podem até ser parecidas, né? Aqui, no internacional, eles falam de tecnologia numa variável e de ordem política na outra. Já aqui, na nacional, eles falam de ordem política também, de novo, eles acham importante, né? E economia nacional na outra variável, tá? Nesse cenário específico que eles escolheram, é um cenário de economia crescendo e de ordem política moderada, né? Ao contrário do internacional que eles escolheram, ordem política radical. Então, esses dois cenários aqui, até certo ponto, limitam, né? Mas colocam uma referência em dois níveis hierárquicos maiores, né, o que aconteceria, e colocaria como pano de fundo para o cenário regional empresarial deles, que começa agora, a partir do próximo slide. Enfim, cada grupo aí vai pensar como é que vai fazer a sua introdução, né? Aqui eles colocaram alguns dados sobre a empresa e mais duas páginas de dados e uma aí com algumas informações recentes sobre a empresa. Então, está aqui onde ela atua, né, em quais estados brasileiros a empresa atua. Fala
que a Vale tem uma malha própria, né, de atuação rodoviária e portuária, até para poder carregar o minério de ferro, que é muito pesado, né, e poder transportar para os seus mercados de destino, tanto no país quanto no exterior. Falam também da empresa que se chamava Vale do Rio Doce, e depois virou só Vale a partir de 2006. E mais alguns outros detalhes aí sobre os produtos, os principais produtos aqui, ó. Os principais produtos com qual a Vale produz, né? E vende nos mercados nacionais e internacionais. Fala também sobre o número de empregados, sobre subsidiárias no exterior, subsidiárias no país. Fala sobre até o processo de privatização, uma vez que ela nasceu empresa pública em 1942 e tendo sido privatizada em 1997. E mais alguns detalhes sobre o valor da empresa e número de acionistas, etc, etc. Enfim, esses dois slides estão muito bom, eu vou dizer, uma boa referência, porque as pessoas que estão, né, aqui vendo a sua apresentação, muitas vezes não sabem pouco sobre a empresa que você está atuando. Lógico que se isso fosse uma apresentação interna e você trabalhasse na Vale, provavelmente não ia precisar dessa contextualização, né? Mas nós aqui que somos de fora e não conhecemos em detalhe, cabe aí algum tipo de contextualização, apresentar a empresa para quem não a conhece, né? E na época dessa apresentação aqui, que se não me engano foi 2019, ainda tinha o grupo aí resolveu apresentar alguns detalhes também como a nível de contextualização, porque pensando que o grupo estava trabalhando com a questão ambiental em Minas Gerais e para a empresa Vale, né, o contexto foi aquilo que eu mencionei para vocês no começo aí da aula, que a Vale teve realmente dois desastres ambientais, não um, mas dois desastres ambientais. E agora, vendo aqui, eu lembrei o nome foi em Brumadinho, que foi o segundo acidente. O primeiro foi alguns anos antes, né? E foi em Mariana, e, enfim, com a Samarco. Samarco é a empresa subsidiária do Grupo Vale, que fez, né, que acabou, na qual acabou acontecendo o grande acidente ambiental, tá? E a barragem da Vale de Brumadinho, que se rompeu. Então, essas duas notícias, elas colocaram aí também como contextualização, por que é importante discutir tudo que elas vão mostrar, que o grupo vai mostrar de agora em diante, né? Então, aqui tem alguns detalhes sobre os rompimentos das barragens, o problema ambiental. Muito bem. A partir de agora começa a discussão clássica aí que os membros do grupo devem ter internamente para pensar sobre as incertezas, né? Na metodologia, os números 2 e 3, fatores chaves e forças ambientais, respectivamente. Né? Pela milésima vez, relembrando que fatores chaves são coisas internas e forças ambientais são coisas externas. Mas aqui você vê, o interessante, é por isso que eu quis que vocês fizessem esses 3 exercícios, tá? Eu sei que pode parecer bastante e tudo, mas 3 exercícios, cada um foi diferente do outro. Porque à medida que você vai diminuindo na hierarquia, né, indo do global para o nacional, do nacional para o regional empresarial, o que são fatores chaves e o que são forças ambientais muda sensivelmente, né? Então, por exemplo, precisam de lembrar no exercício 2, no exercício 4, quando está falando do país, Brasil, como as forças ambientais elas vêm de fora do país em geral, né? Agora, aqui, no caso da empresa, são forças ambientais, também coisas de fora, não tenha dúvida, mas principalmente coisas de dentro, né? Ou seja, o país é o externo agora, a referência muda à medida que você desce na hierarquia.
Tá? E a mesma coisa, o interno também varia demais, né? Ou seja, os fatores chaves no nacional são coisas do nacional do país, enquanto aqui são coisas, fatores chaves de dentro da empresa, tá? Ou da região, porque no caso a gente está falando da, da empresa dentro daquela região, né? Vale em Minas Gerais, a Petrobras no Rio, a Gerdau no Rio Grande do Sul. O que não significa que não vão alguns desses fatores serem importantes e serem de, né, que sejam importantes e que sejam de coisas de fora, como por exemplo demanda internacional. É porque a maior parte da demanda por minério da Vale vem da China, né, sem sombra de dúvida. Então aí acaba tendo, nós temos aí um fator chave importante, né, dentro da empresa, né, mas que vem de fora. Então isso também pode acontecer. Mas enfim, a ideia é que fatores chaves de dentro da empresa e forças ambientais, coisas de fora, sejam delineados da mesma maneira que vocês exercitaram até agora, né? Mas só a ótica tem que ser um pouco diferente, o modo de olhar tem que ser diferente, porque agora, lembrando, mais uma vez, estamos descendo um nível aí na hierarquia, então os fatores chaves são diferentes e as forças ambientais serão diferentes do que os outros dois níveis, não tenha dúvida nenhuma. Então, aí a qualidade do debate interna é importante, né, que vocês debatem e levem isso em consideração. Muito bem. Então, 2 fatores chaves, 3 forças ambientais. E aí a ideia de começar a selecionar dentre aqueles lista de fatores do slide anterior, pensando no que é mais incerto, né, dentro daqueles fatores, o que são mais incertos e o que são mais importantes para a empresa, né, que impactam mais a empresa. E aí, hum, e aí que a discussão, o conhecimento sobre a empresa ajuda, né? E aí eu sei que nenhum de vocês trabalha na Vale ou na Gerdau ou na Petrobras, respectivamente, e se vocês estivessem fazendo esse exercício internamente, vocês iam trazer pessoas para debater isso, que conhecessem a empresa e pensassem, olha, de todas aquelas forças ambientais e fatores chaves, quais que impactam mais, quais que são os mais importantes, né? A gente olhando de fora, né, e nós, incluindo eu, né, minha pessoa também, que sou um professor que não trabalho em nenhuma dessas, embora tenha trabalhado na Vale, né, pensar em quais aquelas incertezas são as que são mais impactantes, as que são mais importantes. E esse exercício não é fácil, nem trivial, né? Chegar dessa lista aqui de todos esses fatores para os 5. Mas a ideia é pegar os mais importantes, os mais incertos, e que ao mesmo tempo são mais importantes no sentido de que impactam mais a empresa. Então, por exemplo, eles mencionaram aqui preço de commodities, né? O preço das commodities como um todo, onde no qual o minério de ferro, em particular, é um grande fazedor de preço, né? Não é tomador de preço, aqui é um setor importante a ponto de ser fazedor de preço, né? Mas o preço das commodities como um todo, o mercado internacional de commodities, ele acaba afetando, sim, impacta bastante o valor da empresa, não tenha dúvida. E o que mais que o grupo escolheu? Demanda internacional, aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, a demanda por minério, principalmente da China, é crucial para a performance da Vale. Que mais que o grupo colocou? Política estadual. Aí eu vou dar um palpite meu aqui. Eu não sei se eu concordo, não sei se eles escolheram como uma das principais certezas críticas, mas no caso de Minas, política estadual não é tão importante assim na Vale, não. Principalmente se vocês estão falando, pensando no impacto, no grande impacto que houve isso, não um, mas 2 desastres ambientais. Então, no caso aqui, eu acho que a política nacional impacta mais, né? Enfim, o que o Congresso, o que o governo federal fez ou teve que fazer com relação à Vale, acabou impactando bem mais. Mas, enfim, para vocês verem como esse exercício aqui, né, é um exercício
que não existe um modo de fazer só. Eu, em particular, não concordo, não sei, talvez outras pessoas concordem, e o grupo, entre eles, escolheram essa como uma das, mais, das incertezas mais importantes para a Vale. Regulação, sim, eu novamente concordo, mas, enfim, cada um tem a sua ideia, né? A regulação, as regras podem impactar realmente bastante, tanto é que existe uma diretoria de assuntos institucionais dentro da Vale que cuida da relação da Vale com as entidades externas, ou stakeholders, partes interessadas, já falei para vocês isso várias vezes, e a regulação eles acompanham muito de perto, mas muito de perto mesmo, porque se aumentar o imposto sobre a mineração em um ponto percentual, a Vale perde milhões de dólares. E aí a ação na Bolsa cai de R$ 39 para 29, só como exemplo, tá? Então, realmente, regulação é bastante importante. Investimento em P&D e manutenção. Bom, em manutenção é crucial, porque são muitas máquinas e também um acidente não é nada agradável. P&D, talvez relativamente menos do que setores como software ou outros, mas é lógico que é importante a pesquisa e desenvolvimento também. Enfim, também debatível aqui, ou discutível. Enfim, dessas incertezas críticas, o grupo escolheu regulação e investimento em P&D e manutenção, olha só. Então, eles não escolheram lá a política. A política não foi escolhida e nem tanto a demanda internacional e os preços de commodities. Interessante a visão das pessoas do grupo, né? Ou seja, eles reconhecem a importância da demanda, né, e do preço da commodity e da política, mas não nesse nível. E eu achei interessante esse resultado, ou essa escolha, vamos dizer assim, pelo seguinte, novamente, por isso que eu peço para vocês, grupos, façam esse exercício 3 vezes, ou seja, nível nacional, nível global, nível nacional e esse nível da empresa região, porque realmente o que é mais importante vai, né, a cada nível hierárquico muda bastante. E aqui o grupo enxergou que, por mais que a política seja importante, para a empresa como um todo, acompanhar a regulação, acompanhar as regras, é, é, um impacto é muito grande na empresa. Aquilo que eu falei para vocês, né, caiu uns R$ 10 o valor da Vale, se o imposto de mineração aumentar X%, é um cenário bem real, viu? E você que está comprado em Vale, dança, né? Perde aí R$ 10 por ação do seu capital. E a questão do investimento e manutenção em PD, eu acho que o que passou na cabeça, e aí não faço parte desse grupo que elaborou isso e discutiu, mas a questão da manutenção é a ideia de que uma boa parte dos 2 acidentes ambientais que ocorreram foi devido a falhas ou alguma coisa na questão da manutenção, tá certo? Porque, veja bem, são barragens, do jeito que a mineração, você quebra pedra, né? Quebra rocha de um morro aí, quebra em vários pedacinhos, depois faz ela virar pelotinhas redondinhas de minério, e essa pelota, que é uma bolinha assim, né, mais ou menos assim, desse tamanho, de minério que você exporta aí milhares de toneladas dessas bolinhas. E aí lá a empresa de aço, quando usa o minério de ferro, vai lá e derrete isso e faz virar chapa de aço. Beleza. Mas o que eu queria dizer é que quando você, nesse processo de quebra das pedras, um monte de coisa é dejeto, né? Vira dejeto e não tem reuso. Então, o único jeito é jogar fora, né? E aí? Jogar fora. Como que eu jogo fora? Como que eu me livro desse dejeto na produção de minério? Essa que é a grande questão. E aí, o jeito que foram inventando aí, e a tecnologia, talvez por isso que eles fizeram P&D, e a tecnologia de fazer isso mudou um pouco ao longo do tempo, né? Tinha modos de você colocar o dejeto em barragens de um modo, e depois eles mudaram, colocaram um método mais eficiente e menos preocupante para o meio ambiente nas últimas barragens, que eu não vou lembrar todo o detalhe aqui, mas um jeito de colocar o minério de ferro, onde você coloca, minimiza a probabilidade de ter desastre, né, ambiental.
do que a outra região, outro local onde você coloca. Então, você tem que ter exatamente essa análise, né, essa pesquisa que fizeram, mas também a questão da manutenção. Por quê? Porque quando você vai jogando mais dejeto, a pressão sobre a barragem que segura aqueles dejetos vai aumentando, né? Então, a manutenção disso tem que ser perfeita, porque senão ocorre o que aconteceu. 2 rompimentos de barragem que, enfim, destruíram o meio ambiente. No caso de Mariana, destruiu não só aí uma parte da área da cidade, mas também um distrito de Mariana, uma parte pequena, mais externa da cidade. Mas o que aconteceu é que esse lodo, essa sujeira toda, acabou indo parar no Rio Doce. O Rio Doce é um dos maiores rios de Minas Gerais e vai desaguar lá no Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, aquela sujeira toda foi parar no mar, no Oceano Atlântico, lá no Espírito Santo. Foi uma barbaridade. E no caso de Brumadinho, não chegou aí longe, mas ficou contido ali na região de Brumadinho, mas fez um estrago ambiental muito grande. Então, nesse sentido, eu acho que essa variável tecnológica aqui, investimento de PD e manutenção, o grupo pensou aí de ser bastante importante. Então, os 2 limites seriam investimentos altos e progressivos, ou seja, até por conta, né, já da história, olhando para trás, né, que já ocorreu. Se não tivesse ocorrido, os investimentos é uma coisa. Agora, como já ocorreram 2 acidentes mega, aí a gente tem que pensar em altos investimentos como um dos limites. Ou se houver baixos investimentos, né, regressivos, então, nesse sentido, são 2 limites. Tá? A empresa pode continuar tendo uma abordagem de poucos investimentos ou de muitos investimentos, seriam esses os 2 extremos, tá? Do grau de incertezas, né? Que essa variável, né, teria esses dois limites. Já a regulação, ela pode ser uma regulação estável, uma regulação rígida ou uma regulação flexível. Talvez o que o grupo quis dizer aqui é que a flexível é uma regulação no que atende mais os interesses da empresa, por exemplo, impostos menores, e uma regulação rígida poderia ser um outro limite máximo, no qual seria algo do tipo, olha, os impostos, um aumento nos impostos, ou mais de um tipo de imposto, tá? Só um outro parênteses, antes da gente mover para frente, sobre essa questão da regulação, vocês sabem que essa regulação ela é nacional, parte é local, mas uma boa parte dela é nacional, porque o setor de mineração ele opera, né, no país inteiro, e o imposto sobre a mineração ele é um dos menores em termos proporcionais e relativos comparado com os outros, né, produção de automóvel, de aço. Então, ele sempre teve essa proteção, e aí a política ajuda a explicar um pouco também, né, porque era uma empresa estatal e, né, o governo sempre deu um jeito de fazer com que o Congresso não onerasse demais a Vale, para justamente para Vale não ter que tira com a mão e põe com a outra, não é? Porque, enfim, faz tudo parte do mesmo caixa, num certo sentido, né? Empresa estatal, né, pagando imposto para o mesmo governo. Então, a ideia foi sempre colocar baixo. Na privatização, em 97, manteve-se os impostos baixos, mas também aí, a partir daí é que eu digo do esforço dessa diretoria de assuntos institucionais de negociar e sempre tentar ficar de olho, acompanhando o Congresso de perto. Eu lembro disso, né, de que realmente a gente acompanhava até com os parlamentares, vamos dizer assim, de Minas Gerais, tem aqueles parlamentares que são favoráveis, outros parlamentares que não são favoráveis, acompanhamento nesse nível, para sempre tentar bloquear, né, qualquer mudança que fosse, né, uma regulação rígida, ou seja, que essa regulação flexível virasse uma regulação rígida. Sempre teve esse trabalho interno, só para você ter uma ideia. Agora, também, um outro parênteses, isso daí não é novidade, gente. Isso mesma coisa para lobby no Congresso. No Brasil e no mundo funciona assim, né? As empresas, principalmente as empresas de grande porte,
fazem a atuação de lobby, né? Agora, a questão é lobby legal versus lobby ilegal. Isso aqui é uma outra discussão, a gente ficaria falando horas sobre isso, mas que existe atuação de lobby tentando ajudar, ou não, porque que no Congresso dos países e no governo federal nos países não atrapalhe, né, aquele setor ou aquela empresa. Isso daí é mais antigo do que andar para frente, né? Então, é isso daí. Essas duas variáveis são as maiores incertezas críticas, de acordo com o grupo, tá bom? E os seus dois limites. Nisso, com a combinação das duas variáveis e os seus dois limites, teríamos aí como eu vou dizer, esses quatro cenários, né? Então, o faz parte do meu show é um cenário de flexibilidade na regulação e investimentos altos em P&D manutenção. Seria um cenário mais benigno aí da empresa. E aí essas músicas são nomes de músicas também que eles puseram para cada cenário. Eu só sei que essa aqui faz parte do meu show, a música do Cazuza. As outras eu não estou reconhecendo, não, mas tudo bem. Não creio em mais nada, é um cenário uma regulação rígida com baixo investimento em P&D. Daqui a pouco a gente vai ver as implicações disso aí. E os dois cenários intermediários, tente outra vez, acho que é Raul Seixas tente outra vez, né? Um cenário de regulação flexível, só que baixos gastos em P&D e manutenção, e aqui altos gastos em P&D legal, só que uma regulação complicada, deságua no cenário expectativas desleais, tá? E da agora em diante, agora em diante não, antes até de falar dos cenários mais detalhadamente, a gente apresenta aquelas causas que fazem com que a gente caminhe numa das direções, né, numa direção ou na outra direção dos dois limites de cada uma das duas incertezas, né? Por exemplo, o que causa altos níveis de investimento, né? Por conta de pressão advinda de tragédias de Mariana e Brumadinho, incentivos como permissão para investimento em fundos privados, blá, 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 etc, etc, tá? De fato, concordo esse primeiro e logo de cara, eu acho que tem tudo a ver realmente, e a ideia de colocar, elencar as causas é exatamente essa, o que faria com que a gente caminhasse para uma ponta ou para outra, né? E baixos níveis de investimento seria por conta de falha na fiscalização da manutenção, ou corrupção, ou etc, etc, né? E daqui por diante, e assim por diante. Quanto à regulação, que seria uma regulação que causaria uma regulação flexibilizada, governo com ideais mais moderados, corrupção, diminuição de custos de transação, dependente da forma de regulação, e, enfim, aqui poderia ser realmente um governo mais favorável à empresa, né? Parlamentares que se identificam com a empresa ou com que a empresa faz algum tipo de lobby. E do outro lado aí, a regulação mais rígida, de novo, a ideia de acidentes ambientais causados por imperícia da empresa. Perfeito. E outros aqui, outros pontos. Muito bem. Então, aqui, típica discussão aí sobre as causas fundamentais. E aí, agora, passamos para os 4 cenários, né? Sendo que esse grupo, em particular, preferiu colocar a historinha do cenário e logo na sequência as implicações e ações, tá? Outros grupos colocam 1, 2, 3, 4, os 4 cenários, as historinhas, e depois coloca os 4 slides de implicação e ação juntos, tá? Então, aí a decisão de cada grupo, aí vocês veem como vocês preferem fazer, tá? Então, olha lá, faz parte do meu show. Ponto de vista da Vale, esse é o cenário mais favorável, no qual a empresa apresenta altos investimentos de manutenção e consegue manter as normas regulatórias mais flexíveis. Diante desse cenário, né, a Vale, então, porque aí ela está justificando um pouquinho nessa história, até por conta do cenário nacional, né?
lembrando que o grupo escolheu como cenário de referência um cenário de baixo crescimento na economia nacional. Então, a ideia é que a Vale, sendo uma das grandes empresas que conseguem expandir, né, e usar a expansão tecnológica, né, etc., regulação flexível e assim por diante, temos aí uma discussão sobre o cenário específico aí, no caso da Vale. Mas o interessante do jeito que eles colocaram, e aí vou deixar aqui para vocês verem depois, né? Quem quiser depois, na hora de discutir, dar uma olhada nesse cenário em particular aqui, depois dar uma revisitada no vídeo aí, a ideia de que o grupo coloca de maneira interessante esse particular cenário aqui, que é o mais favorável, de fato, regulação flexível e investimento em manutenção alto, eles colocam esse cenário como que a empresa faria, quais ações, como seria para a empresa esse cenário, dentro de uma contextualização de um cenário nacional e internacional, que eles escolheram, aqueles dois que a gente falou no começo. Tá? Então, enfim, depois vocês dão uma olhada com calma, e pensando num cenário desse do mais favorável, né, qual seriam implicações para a empresa? Então, investimentos altos beneficia a empresa e a evolução, né, seu desenvolvimento, como também seria benéfica para a população, uma vez que a empresa poderia contratar mais, isso implica que a empresa está expandindo, né, vendendo mais, né, funcionando melhor, podendo gerar mais empregos, né, e aumentando o preço, a renda das pessoas no nível local e da economia como um todo. Além disso, a população passa a se sentir mais segura nas regiões que a Vale atua, né? Claro que tem outras implicações aqui, né? A questão, isso daí também tem que ser comunicado e mostrado à população também, para a população poder se sentir mais segura, né? Mas, enfim, de qualquer modo, tem aí uma implicação direta desse cenário mais favorável, né? Aí, que ações que a Vale teria, neste caso, para que não haja a questão da captura da regulação, o Estado deve se tornar interessado pela sua economia ao voltar sua atenção para a empresa, que é uma empresa potencial para alavancar a economia do país como um todo, com o resto em linha com o resto do mundo. Desse modo, o Estado deve participar através de agências reguladoras estatais para garantir o bem-estar social, né? Na verdade, essa ação aqui, do jeito que eles colocaram, está mais para uma ação de governo, né? Da ação do Estado, em que, na verdade, quando falo em ações aqui, isso aqui está errado, viu? As ações, a gente está pensando em ações internas da Vale, ou seja, se o cenário benigno, que é o cenário 1, ocorrer, implica nessas coisas aqui. E aí, ações aqui é que ações da empresa, não ações de governo, tá? Porque captura de regulação, aqui que elas estão mencionando, significa a empresa conseguir fazer com que o regulador faça exatamente o que ela quer. Tá? Então, elas estão dizendo aqui, o grupo está dizendo para que isso não ocorra, né? Que tenha uma regulação boa, mas isso é ação do Estado, não é ação da empresa. Viu, gente? Quando vocês forem colocar ações, eu quero saber das ações da empresa, porque o objeto de estudo aqui, quem está fazendo o cenário, é o pessoal da empresa, não o pessoal do governo. Óbvio, seria diferente se fosse o órgão regulador fazendo essa análise desse cenário e pensando em ações, tá? Então, ações de quem, cara pálida? Ações da empresa na região, tá? Então, foi até bom que saiu errado aqui, para mostrar para vocês o que é ação. Ação do ponto de vista de quem está no tema focal. E quem que está no tema focal?
a Vale em Minas Gerais, e não o regulador. Bom, deixa eu ver aqui o cenário pior, depois eu passo o 2 e o 4 também rapidinho. Não creio em mais nada, é um cenário ruim, né? Pessimista. O regulador está pegando no pé da empresa e a empresa não está conseguindo aí fazer os investimentos necessários para, enfim, conter, né? Aqui ele está falando do cenário internacional e do nacional. Aqui estão falando também diante de outros fatos de tragédias ambientais, né, e do risco, vai ter uma pressão bem grande dentro desse cenário, uma pressão por fiscalização e regulação. Tá? Por outro lado, o foco é mantido nas atividades envolvendo serviços lucrativos, como logística, energia, tá, 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 tá. Por que eles estão falando isso? Porque está tendo baixo investimento em P&D, né? E baixo investimento em manutenção, que é o que deveria ter. E aí, se ocorrer esse cenáriozinho, o que seriam as implicações? Ou seja, se realmente investir pouco e, além disso, a regulação for forte, né? Significa o quê? Isso implica numa regulação, a regulação mais rígida, a Vale é forçada a deslocar investimentos para áreas de manutenção. Entretanto, os custos para atender as exigências são altos e os instrumentos pouco significativos, como a regularização das áreas de mineração. Dessa forma, os investimentos em P&D começam a cair e de manutenção também. Tá. Então, isso aqui seria a implicação de eu não investir em manutenção e regulação rígida. Tá, e o que a empresa deve fazer, então? Manter os esforços para manter a regularização de suas atividades, de forma a melhorar a sua imagem, garantir valorização financeira e incentivos pelo cumprimento das responsabilidades socioambientais. Aqui acho que já está mais correto, né? Ou seja, a empresa deveria justamente fazer ações para sair dessas implicações fortes, porque veja bem, o governo está regulando, apertando de um lado, e você do outro está investindo pouco em manutenção. É lógico que vai dar outro problema ambiental, é só questão de tempo, né? Então, no caso, as ações para impedir esse estágio de acontecer, as ações seriam justamente isso, escapar, né? Se até agora não houve investimento em manutenção, né, porque estavam baixos, que comecem a investir em manutenção. E com relação à regulação, eu diria aí, pessoalmente, que poderia outra ação ser um contra-ataque. Se está tendo umas regulações mais apertadas, né, até por conta de pressão da, da opinião pública, a empresa, como um todo, dentro, pode muito bem, ou deveria fazer um contra-ataque legislativo. Então, vão lá nos deputados, nos senadores, falar, olha, calma aí, gente, nós estamos aumentando, junto com a outra ação, estamos aumentando agora o investimento em manutenção, então nós vamos chegar nesse resultado. Então, pega leve aí, baixa essa regulação, sem essa de aumentar imposto, etc, etc. Tá? Novamente, não sei se é certo, se é justo ou se é legal essa ideia que eu estou tendo, mas é uma ação de contra-ataque aqui. Né? Bom, cenário 2, tente outra vez. O que é esse cenário? Tente outra vez mesmo. É um cenário de regulação flexível, só que investimentos baixos. Ou seja, é o cenário no qual o governo colabora com termos de regulação não tão apertada, mas a Vale não colabora, a empresa não está colaborando, né? Ou seja, está investindo pouco em manutenção. Então, pode ser que dê um problema lá na frente ambiental, né? Então, aqui tem a descriçãozinha do cenário. Vou pedir depois para quem vai dar uma olhada com calma. E a questão das implicações disso, né? No âmbito de investimentos em queda, poucos volumes revertidos para esse fim, os recursos são alocados em outros destinos.
Por exemplo, o pagamento de dividendos. Tá, tá, e tudo bem, e daí? Então, novamente, e a regulação livre, mais flexível, né? É favorável à empresa. Mas, quanto às ações, seria importante aqui a empresa mudar um pouco isso, né? Por conseguinte, é preciso lembrar que a Vale, mesmo com um cenário não tão favorável internamente, busque manter pesquisa e investimento que envolvam a segurança e a estrutura das barragens. Exatamente o que eu estava pensando. Ou seja, nesse cenário 2, com a regulação flexível, né, a empresa está mantendo o nível baixo de investimento e manutenção, começa a aumentar a probabilidade de ter um terceiro desastre ambiental. Aí, nesse sentido, é importante reverter isso. Então, a principal ação aí é no lado que está ruim, né? Se esse é um cenário intermediário, é um lado que está ruim. Estão tendo baixos investimentos, então que tenham altos investimentos em manutenção e que se comunique isso, né? Em termos de estratégia de marketing, senão a empresa pode se prejudicar no curto prazo. E o último cenário, que é o 4, expectativas desleais, que é o contrário. Vamos pensar em regulação dura e investimento alto em P&D. Ou seja, é um cenário no qual a regulação é rígida, provavelmente por conta das repercussões dos desastres ambientais, e a empresa responde, com investimento em manutenção, na melhoria da tentativa de melhorar isso, né, de melhorar a situação ambiental da empresa. Tá? Então, em termos de implicação, é isso. O que acontece, tem que o grupo escreveu aí, mas aí até pensando aqui, fazendo uma reflexão, a principal implicação disso é, por isso que chama expectativas desleais, é como se fosse algo até injusto com a empresa, né? Que a empresa está investindo, está tentando, né, recuperar melhorar a manutenção para que não haja outros desastres ambientais, e o governo responde com aperto na regulação. Tá? Mesmo que seja por conta de pressão externa dos stakeholders nacionais e internacionais que estão de olho em cima da Vale, o governo age dessa maneira, né? E aí, em termos de ações, o que eu poderia dizer é, veja bem, meu caro, aumentar investimento em manutenção não dá para aumentar mais, porque já está alto. Então, o que pode ser feito é tentar melhorar a outra dimensão, ou seja, novamente um tipo de contra-ataque, né, de ação institucional, uma ação institucional de contra-ataque, algo que vá trabalhar em cima dos deputados e senadores, do órgão regulador do governo federal, né, através dessa diretoria da empresa, vai chegar e falar, não, gente, pelo amor de Deus, aí, nós estamos investindo, nós estamos comunicando para as pessoas que estamos pensando de maneira séria no meio ambiente, então, faça favor aí, vocês estão sendo desleais, vocês estão sendo exagerados, dá um refresco aí, né? Então, é um contra-ataque institucional nesse sentido, tá? Desse tipo de política. Muito bem, para terminar, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5. Temos 5 páginas aí de indicadores pré-anunciadores para a empresa. E aí, deixa eu tomar cuidado aqui. Isso. 3 tipos, 3 tipos não. Aqui tem os dados de 2014 até 2018 de investimento em manutenção. Então, esse indicador aí é um bom indicador, e eu não sei qual é a fonte, deixa eu ver se está escrito aqui, Beluzzi, Sartre, elaboração do autor. Muito bem. Enfim, é um dado importante sobre a principal incerteza lá, né? Que é a ideia dos investimentos em manutenção. Tendo esses números em mãos, você pode perceber aí quanto tem sido os investimentos. E aqui a gente vê que, de fato, entre 2014 e 2018, caiu significativamente
o investimento em P&D e manutenção por parte da empresa. Então, isso já é um indicador que estava indo ruim, né? Aí o cenário começa em 2019. Agora, para 2035, o que eu faço? Acompanho esse número. Então, a ideia seria chegar nos próximos anos, aí 4, 5 anos, a níveis próximos de 2014 e continuar até aumentando, porque é para sinalizar que a empresa tem se preocupado com manutenção, né, e pesquisa e desenvolvimento. Então, esse indicador pronunciador aqui é super importante, foi muito bem escolhido pelo grupo, né? Margem líquida de vendas, as vendas caíram bastante, é isso. Vale comparado com a amostra de empresas, tá? Não sei por que exatamente esse indicador, mas mostra que no período do acidente de Brumadinho, 2015, né, a margem líquida caiu significativamente, tendo retomado depois Aliás, não foi só 2015, não, né? Perdão, 2013, 14, 15, a margem líquida de vendas da Vale, comparado com outras empresas, caiu bastante. O que mais? E aí, as notícias, né? Vale se preocupa com lucro, Vale diz que vai colocar 17 bilhões em 2019. Será? Deixa eu voltar aqui um minuto. Se ela investiu tudo isso aqui em 2018, será que ela consegue investir tudo isso em 2019? Mas, enfim, teria que acompanhar as notícias, né, para saber realmente quantas andam o gasto com investimento em P&D e manutenção da Vale, né? Aí tem mais aí algumas notícias aí provavelmente sobre a regulação e sobre a fiscalização das mineradoras, né? Olha aí, aqui está dizendo que uma notícia está mencionando sobre 73% das barragens de rejeito não foram fiscalizadas pelo governo. Então tem um problema de regulação também aí, né? Que é uma obrigatoriedade do governo fiscalizar o nível de segurança nas barragens, né? Enfim, e aí tem até uma notícia dizendo que as mineradoras são responsáveis pela fiscalização de suas próprias barragens, o que é um absurdo, né? Na verdade, quem tem que fiscalizar é o órgão regulador do governo federal, né? Enfim, o que mais que tem de interessante aqui? Ministério Público critica a fiscalização. Mais um barragem da Vale pode se romper a partir desse domingo. Bom, eu acho que essa notícia aí não se confirmou, né? Graças a Deus, porque foram só duas. Só duas. Não teve uma terceiro rompimento de barragem, não. E não adianta punir sem melhorar a lei de fiscalização da OAB sobre barragens. Enfim, essas notícias que vocês viram aí é sobre regulação, né? Que é outra variável, né? Então, essas notícias ao longo do tempo vai mostrando se a regulação está sendo apertada ou não, ou está sendo flexível, tá certo? Inclusive, podíamos falar sobre impostos aqui, né? Não só sobre fiscalização de barragem, mas também sobre o imposto de mineração que estavam, como é que eu vou dizer, eles estavam sinalizando de aumentar aí depois do que a Vale, depois dos 2 acidentes da Vale. E, finalmente, claro, uma variável super importante, e eu gostei do gráfico de longo prazo aqui. Deixa eu ver. 5 anos, gráfico de 5 anos, que é a ideia de mostrar como vai a ação no longo prazo. Cenário de longo prazo, e vocês veem aí a Vale, ela subiu, que ano que aqui? De 2016 para frente ela subiu bem, mas teve os acidentes no meio aí, e aí de 2018 aí ela está meio que andando de lado, mas esse indicador, o valor da ação na Bolsa Nacional ou em Nova York, que seja, é importante para exatamente a gente saber quanto é que vai estar indo o valor da empresa.
E é lógico que esse valor aí reflete várias coisas, né? Não só a questão do acidente, mas, enfim, preço do minério, outras coisas do mercado internacional, não tenha dúvida. Mas é um indicador também aí de para a gente saber, enfim, quantas andam a empresa, né? Porque, de fato, se a gente tem uma queda no longo prazo do valor das ações, que tem, hoje estava nesse ponto aí estava a ser R$ 51 nesse dia, e 61 centavos, pode, né, acompanhando no médio e no longo prazo, a gente tem uma ideia aí do valor da empresa, se tem aumentado ou diminuído ou ficado estável. Bom, eu vou concluir também com essa conclusão deles, é o seguinte, no ano passado eu pedi para eles, não pedi, cheguei a pedir para vocês no slide não, para colocar um slide mais provável, terminar dizendo qual é o cenário mais provável, ou seja, qual o cenário de referência para esse exercício que vocês estão fazendo. Eu não pedi para vocês fazerem isso, mas se o grupo achar que deve fazer, pode explicar por quê, explicando por quê, né? Ou seja, é uma ideia de que, novamente, eu estou fazendo uma análise, lembre-se, às vezes estou apresentando isso aí para pessoas que não conhecem nada da empresa. Então, agora, no último slide, eu tenho entendido um pouco mais da empresa, né, espera-se. E ainda falando, olha, desses 4 cenários que são aí possíveis, né, dependendo de como as incertezas, né, se desdobrem e caminhem ao longo do tempo, a trajetória dessas incertezas, eu acho em particular que o mais provável é esse aqui, ó. E o grupo foi lá e escolheu e dá a cara a bater, né? E aí explica por quê. Olha, por exemplo, eu para defender esse cenário diria é o cenário tente outra vez, que é a regulação flexível. Então, do ponto de vista do governo, a fiscalização não foi tão forte, tão apertada assim, e a questão dos impostos acabou sendo contornada, talvez até pela ação de gente da Vale, mas houve ao mesmo tempo baixos investimentos em manutenção. Tá? Por que eu diria isso? Enfim, porque a trajetória de investimentos em manutenção tem caído e a empresa não tem sinalizado de que vai aumentar, embora, apesar daquela notícia lá dos 17 milhões, lá, 17 bilhões de investimento, que a empresa não está sinalizando pelos dados reais, né? E aí o indicador serve para isso, né? Está mostrando que está caindo o investimento em manutenção e eu acho que a empresa vai, enfim, não vai aumentar muito não esse gasto de manutenção. Novamente, terminando aqui, né, são duas grandes incertezas, eu não sei para onde vai a regulação, não sei para onde vai os investimentos em manutenção e P&D, mas, ao que tudo indica, na minha opinião, eu acho que esse cenário dos 4 é o mais provável, tá? Então, eu não tinha pedido no slide para vocês fazerem isso, mas se algum grupo quiser dar a cara a bater e escolher qual vocês acham que é o cenário mais provável, sintam-se à vontade para fazer isso. É isso, tá? Então, basicamente, o exercício 5, queria explicar tudo isso para vocês aí, também dá umas 2 semanas, pelo menos. Hoje é a aula 11 até a aula 13, entre a 13 e a 14, que a gente pretende terminar ali na 14ª aula, ou 15ª, talvez, o máximo, né? Mas entregar até a 13 ou a 14 esse exercício. Deixa eu terminar aqui.